Atos 10, versículo 44, que diz assim: Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Assim Pedro disse, 47, pode alguém negar a água impedindo a estes que sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém, queridos? Eu quero aproveitar esse culto para falar com vocês sobre a importância do cristão evangelizar a própria família, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, absolutamente difícil, cada vez mais difícil, e vem ficando cada vez mais difícil, mas temos que evangelizar a família. E é sobre esse tema que eu quero falar. De forma sintética, simples e rápida, o texto que lemos fala de uma família que estava sobre a batuta de Cornélio e que teve a experiência. Este homem era um homem temente a Deus, como a Bíblia diz. Ele não era judeu, ele era gentil. E esse homem teve a experiência de uma visão, numa visão, ser orientado pelo Espírito Santo a que chamasse Pedro para trazer-lhe a notícia, a boa notícia. A boa notícia é a palavra, é a pregação, é o evangelho. Bom, e ele não hesitou e foi. Enviou os seus servos, e esses servos foram até Jope, onde Pedro estava orando, né? E lá Pedro também teve a mesma visão, e Pedro veio com os homens, e o desfecho foi este que nós acabamos de ler. E me chama a atenção aqui algo interessante, que o texto diz, logo no início do capítulo 10, que um pouquinho mais adiante nos versículos, que quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio diz, todos estão aqui reunidos. Os amigos, os parentes, os funcionários da casa, enfim, todos estavam lá. E eles começaram a pregar. Bom, é interessante que aqui nesse texto temos uma relação importante entre evangelho e família. Percebam que o evangelho foi pregado numa casa, numa família, para uma família, e essa família inteira foi batizada, tanto no Espírito Santo como nas águas. Então, há uma relação entre evangelho e família. Todos nós, cristãos, sabemos e acreditamos que a família é a instituição mais antiga do mundo. Foi Deus quem criou a família. Nós conhecemos isso bem. E eu falei um pouquinho sobre essa questão. E quando Deus criou, Deus pensou algumas coisas importantes para a família, do ponto de vista de Deus e também do ponto de vista da própria família. Deus não pensou no que era bom só para ele, Deus pensou no que era bom para a família. E ele deu precisamente algumas ordens ao primeiro casal. Por exemplo, era crescer, multiplicar, não é? E eles deveriam também povoar a terra e dominar. Então Deus não deu diretrizes
que diminuísse o homem, mas que desse ao homem a capacidade de exercer a sua inteligência, desenvolver o seu entendimento. Eu estou falando em relação a Adão e Eva, lá no Éden. E, obviamente, que depois, não contente com aquilo que Deus havia dado, o primeiro casal não resistiu, pecou e trouxe à humanidade, e todos aqueles que vieram posteriormente, consequências drásticas, terríveis, não é? Que assolam até hoje. Em alguns desses casos são irreversíveis, assolam até hoje a muitas pessoas, principalmente a sociedade. Os irmãos sabem muito bem que, por exemplo, as drogas não foi Deus quem criou. Deus não criou drogas. Deus não criou álcool, o alcoolismo. Deus não criou esse apego ao dinheiro, à traição e outros meios que têm servido, né, por exemplo, como ferramentas de destruição, nesse sentido, não é? Para que, inclusive, destruam famílias. Basta os irmãos verem que quando uma família está bem, mas entram drogas, álcool, dinheiro, ambição, né, por dinheiro desenfreado, traição e outras coisas, essa família vai água abaixo, vai por água abaixo. Então, as consequências disso são percebidas por nós, do pecado. As consequências do pecado são percebidas por nós. Percebida como? Percebida, por exemplo, diante das atrocidades que a gente tem visto acontecer constantemente, por exemplo, como pessoas que vivem em situação, cada vez mais em situação de vulnerabilidade. Eu contei para vocês, eu testemunhei para vocês que no domingo passado, na aula da escola bíblica, que eu tinha visto uma mulher que andava pela rua, mais dois jovens, aparentemente jovens, aí, um talvez já acima da faixa dos 20 anos, mas outro abaixo, aparentemente, visivelmente abaixo, podia ser que eu estava enganado, mas com um adolescente que queria acompanhar esse trio. E essa pessoa, os três subiram, o adolescente chorava, querendo acompanhar a mãe, mas a mãe ordenava que ele ficasse no lugar, não fosse com ela, e um dos dois rapazes xingava o menino violentamente pela rua por todos os nomes. E também testemunhei que ao retornarem no sentido, talvez, direção à sua própria casa, a conversa era bastante, entre a mulher e o adolescente, girava em torno de uma relação sexual sem camisinha, o que poderia gerar uma outra criança, e eu fiquei pensando, daqui 13 anos, imagino que vai ter outra criança gritando pela rua também agora, tentando ir atrás da mãe, como a cena. Eu falei, essa cena vai se repetir. Então, a gente sabe que as consequências dessas questões, desses ingredientes, né, quando entram na família, destrói a família. Nós temos casos graves, drásticos por aí, infelizmente, como já muitos de vocês conhecem, não precisamos tomar muito tempo sobre isso. Mas basta dar uma olhada, por exemplo, aí embaixo das pontes, nas ruas, nas cracolândias, né? As mulheres que sofrem. Estão cheios de documentários na internet que demonstram essa vida que muitos deles têm vivido. Então, a família, por ser uma instituição divina e a mais antiga e sólida, é a mais atacada também. Ela, uma vez desmontada uma família, sem dúvida nenhuma, os problemas serão cada vez maiores e as pessoas terão grande dificuldade. Por isso que ela precisa ser preservada. Se ela é preservada, se precisa, se deve, se é preservada, então, certamente, a sociedade que é mantida, criada por família, não existiria nenhum de nós aqui se não tivesse nossas famílias. Se não tivesse existido as nossas famílias, quem seríamos nós? Ninguém. Nem existiríamos, certo? Somos fruto de uma família.
Bom, então, diante disso, o que que a gente pensa? A gente destaca nesta noite, entre outras coisas, as orientações bíblicas, e a Bíblia é o livro que mais se empenha no cuidado e proteção e na evangelização da família. Se tem algo que protege a família, entre outras coisas que podemos falar, é a evangelização. A evangelização, irmãos, da família é um poderoso meio de cuidado, de zelo, de tratamento do qual a gente vai falar um pouquinho. Agora, a ação de evangelizar, irmão, infelizmente, tem sido negligenciado por muitas pessoas. Infelizmente, repito. Por quê? Irmãos, por várias razões. Primeiro, porque alguns desacreditam até mesmo da sua própria capacidade de evangelizar, ou de ser um instrumento, se tornar-se um instrumento na mão de Deus. E segundo, porque alguns acham que não conseguirão dar conta desse recado, porque existe alguém, ou existe uma ideia de que o profeta da casa não tem honra senão na sua própria pátria. Então o sujeito resolve não evangelizar a família. E em terceiro, porque também existe aquela questão de muitas pessoas não conseguirem viver o evangelho dentro da sua própria casa. E isso distorce a fé de muitos, né, principalmente de muitos familiares. Então, nós temos um objetivo nesta noite, que é incentivar os irmãos a pregarem o evangelho aos seus familiares. O melhor púlpito para você cantar um louvor, para você pregar uma mensagem, para você conduzir uma oração, é o púlpito da sua casa. E, irmãos, então, o incentivo nesta noite à igreja que está aqui neste culto, e também os irmãos que nos acompanham, é transformar a sala da sua casa nesse ambiente capaz, né, de reunir a sua família e produzir aquele culto, né, realizar aquele culto de louvor a Deus, que inclusive terá como objetivo a evangelização da sua própria família. Mas a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à evangelização da família. Então, para isso acontecer, para vocês saírem daqui com esse desejo de pregar para a sua família, que não é um monstro de 7 cabeças, que é difícil, né? Não é? Realmente, porque exige de nós uma postura, nós vamos pensar pelo menos de 3 coisas. Vamos dar uma olhadinha em 3 pontos, se possível for. O primeiro, a gente vai falar sobre a ideia, né, de que o crente não pode, né, evangelizar a sua própria família, que muita gente acha que tem que vir de fora, alguém para ganhar os meus familiares. Segundo ponto, nós vamos dar uma olhadinha e vamos corrigir essa distorção, porque isso é uma distorção, não é verdade. Você é um instrumento de Deus. Você pode sim evangelizar. E terceiro, nós vamos desafiar vocês a fazerem isso. Nós temos que sair daqui encorajados a cumprir o evangelho. Vocês podem não me ouvir. Domingo, ao terminar o culto, vários irmãos vieram a mim, aqui após o culto, e disseram assim, olha, que mensagem, pastor, foi uma coisa extraordinária, mas o melhor púlpito para mim é o da minha casa. Não troco o da minha casa por púlpito nenhum. Se eu tiver que pregar em qualquer outro púlpito e eu não tiver o da minha casa, eu prefiro não fazer. Entende? Então, nós vamos pensar nisso. E vocês sairão daqui, em nome de Jesus, desafiados a fazer esse trabalho, a anunciar o evangelho à família de vocês, em nome do Senhor Jesus. E com a certeza de que Deus vai fazer grandes coisas. Então, partindo do que a gente acabou de ler, da leitura bíblica oficial, da leitura bíblica que a gente fez, do evento na casa de Cornélio, a gente tem que pensar que Deus, em primeiro lugar, foi a pessoa e é a pessoa mais interessada na evangelização da sua família. Ninguém mais do que Deus é interessado em transformar a sua família num ambiente, em ganhar a sua família, numa linguagem assim, que a gente pode falar. Ninguém mais interessado. E aí nós
vamos pensar isso. Por quê? Porque a Bíblia, em primeiro lugar, nos ensina que Deus, irmãos, preste bem atenção agora. Deus criou o homem no sexto dia. Vocês sabem disso. Não sabemos se é de manhã, se foi de manhã ou tarde, mas Deus criou o homem no sexto dia. E ao criar o homem no sexto dia, irmãos, conforme a gente lê no texto bíblico, nós pensamos e entendemos que o trabalho foi árduo, porque logo que, ao acabar, diz o texto assim, deu-se tarde, manhã e tarde do sexto dia, e veio o sétimo dia e Deus já descansou. Então, criar o homem já foi um trabalho, ao que parece, já deu um trabalho terrível, que o descanso já veio logo no dia seguinte. No entanto, irmãos, nenhuma leitura mais detalhada, por exemplo, do texto da criação, aliás, numa leitura mais declarada, mais detalhada desse texto da criação, nós vamos observar assim que Deus, por exemplo, criou absolutamente tudo aquilo que era necessário para o homem viver bem. Deus, quando a gente olha a criação, quando a gente lê o plano, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa está dizendo, deixa eu ver o que ela pensa. A gente conhece uma pessoa, o pensamento de uma pessoa pelo que ela fala. A gente conhece o pensamento de uma pessoa porque ela fala. Ninguém consegue esconder algo por muito tempo. Ele se revela facilmente. Eu posso esconder de você hoje ou amanhã, mas em algum momento serei revelado pelo que eu propriamente digo. Pronuncio. Então, a nossa fala nos revela. Quando a gente lê a criação até o sexto dia, e até Deus, a instituição do casamento, você começa a perceber que Deus teve um cuidado absolutamente especial. Por quê, irmãos? Ele criou primeiro um sistema solar, depois criou águas, depois criou terras, fez divisão de águas doces, salgadas, terra, plantas, frutas, vegetais, Deus, animais, carne de todo tipo. Não é? Então, Deus criou absolutamente tudo, e por fim, ele criou um espaço físico, e lá, chamado de Jardim do Éden, deu ao homem. Se pudéssemos falar na nossa linguagem, Deus criou tudo para o homem, comprou a casa, vamos falar assim, construiu a casa e deu para o homem. Quer coisa melhor do que essa? Às vezes o pai tem pais, irmãos, e eu trago aqui a memória que esse é o cuidado que muitos pais têm, de construir uma casa para cada filho. Nós conhecemos uma vez um prefeito de uma certa cidade que comprou um terreno bem no centro da cidade, numa praça bonita. Ele tinha, parece que 9 filhos, e ele construiu um prédio de 9 andares, um para cada filho. Não é? E esse prédio está ainda instalado no centro da praça, e foi, se eu não me engano, o primeiro prédio da cidade. Então, irmãos, observe que o cuidado que muitos pais têm com seus filhos. Deus criou tudo para o homem. Da mesma forma que eu citei agora nesse cuidado, Deus pensou, mas Deus não pensou só que o homem vivesse de boas, como diz a linguagem popular, de boa na lagoa. Deus também criou trabalho, porque o texto diz o seguinte, o texto de Gênesis, a narrativa da criação diz assim, não havia chuva, não havia crescido nada, né, não tinha chuva, então plantas verdes, as coisas não tinham crescido ainda, porque não havia homem para lavrar a terra. Então, Deus também criou o trabalho. Como eu já preguei aqui, que existe uma bênção para o trabalho. Aí, Deus, então, depois de ter feito tudo isso, olha, então Deus criou o homem, Deus criou o sistema solar, água, tudo que você pode imaginar, comer, beber, para tomar banho, para tudo mais, que fosse necessário. Deus ainda deu a casa, deu o trabalho, e por fim, Deus deu a mulher. Ó, que coisa linda. O cara queria mais o quê? Nada. Não tinha mais nada, não tinha problema, não tinha nada, não tinha dor de coluna, por exemplo. Não tinha bico de papagaio, não tinha dor de cabeça, não tinha nada disso. Olha só que vida maravilhosa, quando a gente pode pensar nesse sentido. Então, mas
nós não podemos pensar menos do que Deus criou tudo para que o homem vivesse bem. E ele institui a família num cenário absolutamente maravilhoso, perfeito. Se era a família perfeita, se existiu família perfeita nesse sentido, que muita gente diz assim, se existir uma família perfeita, falamos da família de Adão. Porque ela sim, nesse sentido, nada existia, não tinha problema nenhum, nada, nenhum. Então, irmão, diante disso, Deus ainda fez, como diz a Bíblia, visita no mesmo dia, se podemos pensar, ou no dia seguinte. Porque a Bíblia diz que Deus visitou Adão. Na virada da noite, na virada do dia, melhor dizendo, Deus visita Adão. E ele, interessante, irmãos, o pensamento como que o Salomão, como que o Moisés, Salomão, como que Moisés descreve a visita de Deus. O texto diz que Deus chegou, a Bíblia diz que fez barulho no passo, os passos de Deus fizeram barulho, está no texto bíblico, podem ver. Depois, o vento também fez barulho. Então Deus, eu tenho a impressão de que Deus foi visitar a casa de Adão, como chegam, por exemplo, os irmãos na casa de um parente. Quando você chega na casa de um parente, dependendo do parente, se você está com muita vontade de ver esse parente, como é que você chega? Você chega cabisbaixo? Por mais que você tenha feito uma viagem, você chega a Jururu, né? Você às vezes chega no portão buzinando. Como é que o senhor chega lá no Maranhão? Irmão? Já é uma alegria, já chega buzinando, fazendo barulho. Eu me lembro das chegadas do meu pai lá na fazenda do Ubá, chamado Ubá, no Paraná. Irmão, a casa da minha avó, né, ficava a casa da minha avó, veja, era uma fazenda, então você andava ali alguns quilômetros, talvez, numa estrada que tinha plantação de um lado, plantação do outro, e era de terra, né? Terra com aqueles pedrilhos, né? Pedrisco, não sei como é o nome daquilo, mas em alguns momentos oscilava entre plantação e matagal, né? Enfim. Mas, em outro ponto, então, algumas descidinhas, e a casa da minha avó, ela morou numa colônia que ficava à esquerda, então, imagine os irmãos, imagine os irmãos entrando por esse estradão de terra. A minha avó morou numa colônia que ficava na casa do lado esquerdo, depois ela mudou para uma casa isolada num pasto do lado direito, e era uma casa no alto. Tinha uma descida e era a casa do alto. A única casa que você olhava, ao sair do matagal, você já via a casa da minha avó. E meu pai sempre avisava que ia, né? Tinha lá o telefone na colônia, se eu não me engano. Não é? Então, meu tio trabalhava nessa colônia, ele era administrador da fazenda. Então, minha mãe sempre que ligava, falava, estamos saindo nessa madrugada, ou estamos saindo de noite, dependendo do horário. Meu pai, às vezes, gostava de sair daqui de São Paulo 3 da tarde, 5 da tarde, para chegar lá na boquinha da noite, ou às vezes de madrugada. Já à noite, né? Enfim, mas me lembro muito bem que em alguns momentos em que ele chegava, nessa descidinha que passava por cima de um córrego, que está lá, até a última vez que eu estive com a irmã Cida, eu passei por lá, ele já tacava o dedo na buzina do carro, porque aí a única casa que tinha era a primeira, do lado direito, era a casa da minha avó. Então ela abria, já via o farol do carro, chegava à noite, era aquela festa, e já descia aquelas pessoas. É mais ou menos o que Deus fez, porque está no texto, podem ver. A Bíblia diz, se vocês abrirem lá o texto de Gênesis, vamos para Gênesis para vocês conferir, né? Senão vocês vão dizer que eu estou falando algo estranho, né? Olha só, então vejam, capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 8, olha só. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão. Olha lá a NVI como diz
Diz assim, na NVI, vamos lá, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Vejam, é mais ou menos o que eu falei. Deus estava chegando no jardim fazendo barulho. Oi, pão de casa, estou chegando, olha eu aí, posso o café está pronto. Mais ou menos isso. Foi essa. Deus já sabia que o homem tinha pecado? Claro, Deus é onisciente, Deus já sabia, mas ele foi com a devida alegria na casa de Adão, ver Adão. Então, o texto diz que Deus chegou, fez barulhos reconhecidos, os barulhos foram reconhecidos pelo primeiro casal, eles identificaram que era a voz de Deus, eles identificaram que eram os passos de Deus. Quantos barulhos naquele Éden poderiam ser semelhantes, poderiam lembrar, por exemplo, mas eles reconheceram que aquele era diferente. Então, Deus deu sinais, né? Deus demonstrou, obrigado, irmão, Deus demonstrou. Então, o primeiro casal sabia disso. Veja, então, além de tudo que eu já citei, ainda tem a visita do próprio Deus. O próprio Deus visitando a família de Adão. Não é maravilhoso isso? Alguém pode dizer que isso é ruim? Você receber a visita do próprio Deus em sua casa? Bom, de toda forma, mesmo Deus dizendo assim, ou gritando, talvez, cheguei, o café está no fogo, põe água no feijão, ou qualquer coisa semelhante, irmãos, o casal tinha pecado já tinha atraído para si tudo aquilo que não era bom. Bom, e aí, o que esse texto, o que essa história nos ensina? Que Deus quer que os homens, por exemplo, tenham ótimas condições de vida, que o homem viva bem, que o homem tenha alegria, que o homem seja hospitaleiro e que ele possa visitar a casa desse homem e estar na casa dele, participar da vida dele. Nada melhor. E olha o horário, no final do dia. Interessante, por que será que Deus foi visitar Adão na virada do dia, quando ninguém, em tese, que tenha trabalhado um dia inteiro, quer receber uma visita, vamos falar assim, no final do dia, não é? Em tese, a pessoa quer chegar em casa e descansar, não é? Aí chega todo dia. Imagine, um dia tudo bem, imagine todo dia. Deus queria estar na casa desse homem, né? E eu fiquei pensando, entre outras coisas, como teria sido a vida de Adão e a visita de Adão, porque o texto diz que logo que Deus viu que Adão e Eva tinham feito roupas, estavam escondidos, Deus já foi logo no fígado, como diz a pergunta, por que você está se escondendo? Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? E não tinha, só tinha uma possibilidade deles saberem aquilo. Então Deus já foi logo na questão, comeram da árvore que eu proibi. Em outras palavras, me desobedeceram. Mas eu fico conjecturando, pensando, como teria sido essa visita de Deus se Adão e Eva não tivessem pecado. Como teria sido? Veja, será que Deus teria, por exemplo, sentenciado o homem ao suor, a comer por meio do suor do trabalho, a mulher a ter dor, a terra a maldição, a serpente a rastejar sobre o corpo? Irmãos, como seria? Bom, devemos pensar que se não tivesse Adão, não tivesse pecado, o mundo não seria como é hoje, né? O mundo não seria da forma que nós vemos. O próprio texto de Hebreus diz, se eu não me engano, que pela fé entendemos que o mundo que vemos não é aquilo que foi criado. Então, seria diferente. Não teria, por exemplo, terras improdutivas. Tem terras, irmãos, tem mais de 7 bilhões de pessoas, de pessoas no mundo, mas essa multidão de gente não ocupa toda a terra, ocupa uma parte. E existe uma grande parte de terra que é inabitável. Ninguém habita. O deserto. Existiria deserto se não tivesse... deserto inabitável se o homem não tivesse pecado? Existiria morte, violência,
terras improdutivas, como eu falei, inférteis e por aí vai, irmão, certamente que não, o mundo seria outro. Tanta maldade como a gente tem visto, o mundo seria outro, mas o homem pecou, e o pecado tomou conta da geração, da sociedade, da humanidade, e chegou nos dias que nós estamos. E como é que nós estamos vivendo? Vivemos numa sociedade que é regida pelos seus próprios interesses, regida pela avareza, regida, irmão, pelo pecado, enfim. E o que nós temos visto como consequência de tudo isso é o desastre, é a destruição das pessoas, dos seres humanos, e em alguns casos a gente nem consegue identificar se essa pessoa é mesmo um ser humano, porque não pode ser um ser humano nessa forma. Então, um homem deformado moralmente, deformado espiritualmente, deformado no seu caráter, irmão, deformado de toda forma. Como é que a gente pode pensar? O sujeito teve um ataque epilético no shopping, por exemplo, em um dos shopping na praça de alimentação de uma cidade, e o indivíduo teve a coragem de retirar do bolso dele o celular. Teve a coragem de retirar do cara que estava lá, epilético, sofrendo desse jeito. Aonde vai o desamor, o desafeto, o desapego da bondade que o ser humano... É este o mundo que nós vivemos, que nós estamos vivendo, em que as pessoas procuram para si, irmão, como nós ontem temos notícias e constante notícia, o rapaz sentado conversando na beira da calçada com uma colega, e vem um sujeito e dá um tiro na cabeça dele por causa do celular que ele tinha acabado de comprar. Não é? E já era o terceiro que ele tinha perdido. Que mundo é esse? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Não é? Esse é o mundo que a gente vive. De uma menina que, aos 22 anos, defendeu a sua... 22 ou 23 anos, não me lembro, defendeu a sua tese de doutorado, a irmã Cida e muitos irmãos que fazem pós-graduação, alguns que devem estar me assistindo, sabe o que é o trabalho, sabe como é árduo o trabalho, pesado o trabalho de uma pós-graduação, quer de mestrado, quer de doutorado. A irmã Cida viu como eu fiquei na semana da minha defesa, de tensão que foi, e aí a menina fez a defesa do doutorado dela, foi aprovado e foi a uma pesquisa e chegou lá e teve a infelicidade de encontrar com um bandido de celular, e o cara deu-lhe um tiro na cabeça e matou a menina, e ela não conseguiu sequer, por exemplo, desfrutar da sua pesquisa. E que mundo é esse que nós estamos vivendo? Esse é um mundo de desamor, mas esse mundo não está só lá, esse mundo está aqui. Esse mundo não... Essa maldade, essa ruindade, esse mal está chegando na nossa casa, chegando na minha e na sua. E ela chega como? Como chega na minha e na sua? Ele não vem à nossa vida dizendo assim, eu sou a morte, eu sou o diabo e eu quero destruir a sua família. Ele vem vestido de prazer, ele vem vestido de bondade, vem vestido de coisa boa. E você cai nisso, e a pessoa cai nisso, e abre. É como a história do político, por exemplo, que para ganhar, e é bem comum, para ganhar o voto dos irmãos, ou do eleitor, ele pinta a história, ele pinta a situação, diz que o sujeito morreu, uma historinha para os irmãos, o sujeito morreu e foi ao céu. E isso é uma historinha para vocês pensarem como é. E foi ao céu. Chegou lá, antes dele ir para o céu, é claro que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é só uma história para vocês pensarem, não tem nada a ver com a Bíblia nem fala isso. Mas chegando lá no céu, ele conheceu uma parte, uma parte do céu, mas ainda entrou em outro compartimento e teve lá a história conta mais ou menos que ele teve uma oportunidade de ter um contato com um sujeito que queria lhe vender o inferno.
queria que ele fosse ao inferno. Não, não fique aqui no céu, porque o céu é um lugar ruim, chato, é um lugar tediante, né? Dá tédio estar no céu. Você tem que ir para o inferno. O inferno é coisa show, é maravilha, é tudo de bom, é tudo que você imagina e tal. E aí, então, você quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha. Aí ele entrou no elevador, desceu lá, quando ele olhou, viu aquela coisa magnífica, ostentação, carro, ouro, prata, aquela coisa, aquela festança, aquele negócio maravilhoso. Aí dá uma subidinha lá no céu de novo, para você ver se realmente o céu é o lugar que você quer ou se você quer ficar aqui. Aí subiu lá no céu, uma ideia para os irmãos, está lá o anjo, né? Está lá os anjos lá como monges, né? Vamos falar assim, ensaiando o Indapa, né? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aí ele olhou, aí falou, pera, deixa eu descer lá de novo. Aí pegou o elevador, desceu lá no inferno, e o pessoal, né, dançando, aquela coisa, aquela festa, aquela alegria, aquela nostalgia toda. Aí ele disse, pô, eu quero ficar aqui. Tá, mas então você vai ter que ir lá e avisar que você não vai ficar lá, que você vai querer ficar aqui. Não, eu quero ficar aqui. Não, eu preciso ir lá? Não, você tem que ir. Beleza. Aí ele pegou o elevador de novo e subiu, né? Claro que isso não tem nada a ver com a Bíblia. É só uma ideia para vocês imaginarem como funciona. Aí ele pegou o elevador de novo, chegou lá pro anjo da recepção, eu não quero mais saber de ficar aqui não, eu vou lá para a festa, eu vou lá porque lá tá da hora, a coisa bacana, que o negócio é muito entediante e tal. Aí, é certo que você vai querer isso, posso riscar o seu nome? Pode. Então tá bom, depois você não vai voltar, hein? Tá ok, maravilha. Tal, riscou o nome, tá certo, mentor? Riscou o nome, ele desceu. Pegou o elevador, subsolo, né? Vamos falar assim, apertou lá o subsolo, o último subsolo, e desceu com aquela festa, aquela alegria, vai ter as mulheres brasileiras, as americanas, olhadinha no espelho, tá tudo em dia, aquela maravilha. Quando abriu a porta, fogareiro, gente gemendo, aquela gritaria, aquela coisa horrorosa, gente toda, irmão, parecendo aquele The Walking Dead. Opa, peraí, não, tá errado, aperta o botão, tá errado, não é esse andar não, é no outro, mas era aqui, não, é aqui mesmo. Aí o cidadão que estava na recepção, para receber o sujeito, já disse, desce, não, estou no lugar errado, não, você está no lugar certo, desce. Oxe, mas tu não me falou agora há pouco, não me mostrou isso, não me mostrou aquilo, meu filho? Aquilo foi só como eleição, só para você votar. Votou, agora você já é meu. Desce e vem sofrer eternamente. Irmão, foi assim. Como é que o diabo vem até a nossa vida? Como é que o diabo chega à nossa casa, à nossa família? Chega de que forma? Chega, irmão, pintado de demônio? Claro que não. Ele chega pintado, ele chega vestido, com roupagens que nos atrai, que nos seduz. Ele é um sedutor. A especialidade de Satanás é sedução. E ele nos seduz. Se você vier, eu vou te dar tudo. Tudo te darei, se prostrado me adorar. É sedução, irmão, nesse sentido. Uma coisa é tentação. Você é tentado naquilo que você não consegue ficar sem. Por exemplo, você não consegue ficar sem comer, por isso ele disse a Jesus, transforme essas pedras em pães, porque Jesus, como qualquer outro ser humano, não pode ficar sem pão. Então, era tentação. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, já que ele não conseguiu tentar naquilo que ele não podia, que Jesus não podia ficar sem, ele tentou seduzir. Então, levou ao pináculo, né, o templo, e disse, tudo isso aqui é meu, e eu darei a você. Subiu a flor de Jesus. Você vai ser rico, vai ter dinheiro, vai ter poder, isso é sedução. Jesus disse, eu não quero nada disso seu. Depois ele intimidou Jesus. De que maneira? Tu não és o Filho de Deus? Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. É mais ou menos assim,
o senhor não é um mestre de obra? Então faz uma obra. Se o senhor não fizer, o senhor não é. Isso é intimidação. Ele intimidou. Aliás, ele provocou, perdão. Isso é uma provocação. E depois, se você não me adorar, você vai morrer. Isso sim é uma intimidação. Então o diabo é estrategista em derrubar, em destruir, em entrar na nossa família, na nossa casa. E a igreja precisa estar atento. Mas ele também é especialista em transformar discurso, como eu já preguei aqui. Lá no texto de Marcos, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: Jesus estava instruindo seus servos sobre como pregar, sobre ir às cidades e a mensagem que deveriam pregar. E ele diz assim: o profeta só não terá honra em sua própria casa. E aí, a Bíblia diz logo em seguida, no verso, que ele ficou não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Por quê? Porque ele estava na sua cidade, na cidade que ele nasceu, na cidade que ele cresceu, precisamente, e lá as pessoas não acreditaram nele. Partindo disso, muitas pessoas pensam, por exemplo, e aí voltando para a família, em relação à família, eu pergunto a vocês, quantos membros da sua família precisam de Jesus? Precisam de Jesus? Irmão, estão lá com o coração, estão lá com o coração endurecido, estão lá distante de Deus, estão lá nos seus vícios, estão lá no seu mundo distante de Deus, precisam do Evangelho, precisam ter um encontro com o servo de Deus, com o profeta de Deus, mas não conseguiram, não encontraram esse profeta ainda. E nós, muitas vezes, em muitos casos, pegamos esse texto e aplicamos à nossa vida e achamos que não temos competência ou condições de evangelizar a nossa própria família. Engano, podemos sim. Podemos evangelizar a nossa família. Mas por que a nossa família muitas vezes não acredita em nós? Acha que nós não temos condições de evangelizar? Acha que nós não somos servos de Deus? Primeiro, porque em muitos casos, irmãos, existem mesmo, por exemplo, a questão da falta ou do falso testemunho do próprio cristão. Como pastor de igreja, quantos irmãos já me pediram, pelo menos simbolicamente, a oportunidade de morar na igreja? Porque se morar na igreja, aquela pessoa com quem ela convive será, por exemplo, se manterá como crente, dará um bom testemunho, usará uma boa linguagem, terá um bom tratamento, será um bom cristão. Quantas pessoas já falaram isso? O nosso testemunho o não bom testemunho que a gente apresenta, porque testemunho a gente apresenta todo dia. A gente apresenta bom ou mal. A gente dá testemunho bom ou testemunho mal, mas a gente dá testemunho todo dia. O não bom testemunho presta um desserviço à nossa família. Porque se tem alguém que já tem dificuldade de acreditar em nós, é a nossa família. Se tiver alguém que tem dificuldade de acreditar. Se ainda assim, ele já com uma dificuldade consegue ver um mau testemunho de nós, então reforça ainda mais a possibilidade dele não acreditar naquilo que nós estamos falando. Em outro ponto, existe também a sensação de perda da família. Por exemplo, uma família de uma determinada religião, que alguém se converteu, ela sente que perdeu aquele ente querido para a igreja evangélica, para a lei dos crentes, como dizem muitos. E isso já gera uma inquietação. Bom, depois eles também perdem aquele membro da família em determinadas reuniões sociais. Se o senhor, antes de ser crente,
participava, por exemplo, com seus irmãos, vamos criar aqui um cenário, de qualquer hipótese de bebedeira, de qualquer churrasco com bebedeira, com comelança, com bagunça, e agora o senhor, por causa da sua fé, naquele horário, o senhor não participa mais, e o senhor vai para a igreja, às vezes a família não aceita ter perdido o senhor naquele horário para a igreja. Isso é interessante. E a fúria acontece. Quantos irmãos não sofrem isso? Você vai para a igreja na hora do churrasco, você vai para a igreja na hora do almoço, você vai para a igreja nesse dia que é o dia do, seja lá o que for, o dia do do futebol, o dia sei lá do quê. Você não, aí a pessoa fala assim, nenhum dia você pode ficar sem ir a essa igreja sua. Em geral, é assim. E isso é uma fúria. Então, eles ficam irados com isso. Irmão, de toda forma, existe além, olha, o pecado foi evoluindo. O diabo pintou o pecado de algo tão atraente, tirou Adão e Eva do caminho que eles não deveriam ter saído, que era da presença de Deus, chegou até nós e agora nós estamos enfrentando esse problema. E talvez eu estou aqui pregando para irmãos que estão com a sua família em condições como essas que eu falei. Pastor, então o que eu faço? O que devo fazer? A minha família não está na igreja. O meu cônjuge não está na igreja. Meu filho não está na igreja. Outros estão deixando a igreja. O que eu faço? O que devo fazer? Vou chutar a barraca? Vou derrubar tudo? Vou deixar a igreja? Vou andar atrás do vento? O sujeito já não está na igreja, você não pode andar atrás dele. Isso é fato. Você já não pode andar atrás dele. Agora, irmão, o que nós devemos fazer? Quero trazer uma fala, nesta noite, de um dos teólogos que viveu no nosso meio, que muito conhecedor, embora não do meio evangélico, mas teólogo católico, Papa João Paulo II. Uma fala dele, exatamente em uma de suas falas, diz o seguinte, ele diz que nós cristãos, e ele fala isso no ambiente cristão, ele disse, né? Nós cristãos precisamos entender que a nossa família é uma pequena igreja. E que nela precisa ser reproduzida toda a nossa experiência, todo o ambiente cristão que a gente vive na igreja, precisa ser reproduzido dentro da nossa casa. Para quê? Isso gera fé. Isso gera fé. Em outras palavras, pegando essa fala de João Paulo II, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que demonstrar, viver a nossa experiência de cristão dentro de casa. A sua família precisa ser tocada pelo evangelho que você pratica dentro da igreja. Quem é você dentro da igreja? Quem é você no ambiente quando você está em igreja? O que é estar em igreja? Por exemplo, quando você vai a um evento de jovens, você está em igreja. Quando você vai ao círculo de oração em ação, que vai à casa das irmãs, você está em igreja. Quando você vai à escola dominical, você está em igreja. Quando os irmãos iam às visitas, foram fazer visita ao nosso vizinho que teve o AVC, vocês estavam em igreja. Lá, vocês oram, cantam, vocês conversam, compartilham, dão testemunho, trazem palavras que edificam a fé das pessoas. Isso é reprodução da fé. Nós, como cristãos, temos que reproduzir a nossa fé dentro da nossa casa, com a mesma fé que temos na igreja. O que muda o ambiente? São as paredes?
irmão? O que muda o ambiente? São as pessoas interessadas em ouvir o que a gente está dizendo? Olha, irmão, é bem verdade que em certo momento a família não quer nos ouvir. É bem verdade que em certo momento o seu irmão, o seu filho, o seu pai, sua filha, seu irmão não vão querer te ouvir. E nem a mim ouvir. Mas o nosso Deus é poderoso para como, da mesma forma que fez com Cornélio, porque a estratégia usada por Deus com Cornélio não foi única. Não foi única forma de Deus fazer. Deus usou e agora nunca mais. Irmão, não é. Não foi única. Deus continua honrando a fé do seu povo dentro da sua casa. Esta fala de que o profeta não tem honra senão na sua própria casa, não é para você, porque com você, inclusive, está Jesus e por meio do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Então é preciso reproduzir a fé dentro da nossa casa. O ambiente de culto, o ambiente de leitura, o ambiente de devoção, o ambiente de dedicação, o clima espiritual precisa ser reproduzido. Às vezes em casa, a gente xinga, espragueja, esse marido, essa praga, esse desgraça, esse não sei o quê, essa mulher, essa tranqueira, esse não sei o quê, essa coisa arada toda. Irmão, nesta semana, o Senhor Jesus quer que a gente arranque todas essas palavras do nosso vocabulário. A Bíblia diz que o que está cheio o nosso coração, do que está cheio o nosso coração, disso fala a nossa boca. Então você, como eu, precisa estar também cheio da palavra do Senhor, porque é Deus que vai tomar conta da nossa vida. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Em algum momento, e a Bíblia diz que, estando Pedro, olha, aí ele foi até Cornélio, e ao chegar à casa de Cornélio, encontrou a família inteira reunida lá. Cornélio, naquele dia, por ser, inclusive, o homem, o comandante daquela casa, disse: hoje aqui, todos vão ouvir o pregador. Pedro não teria tido o espaço que teve se Cornélio não tivesse criado o espaço. Pedro só teve o espaço que teve porque Cornélio criou o espaço. Às vezes você quer que o irmão vá lá à sua casa fazer um culto, mas você não segurou ninguém lá. Não segurou ninguém. O primeiro culto que eu fiz na casa do meu pai, irmã Cida, na época, minha namorada estava comigo. Eu fui ao meu pai, disse: vou fazer um culto aqui, o senhor deixa? Então, o senhor chama, tive que pedir. O senhor pode, por gentileza, chamar toda a família? E o paizão baixou o feriado nacional. Hoje, o Marco vai fazer um culto aqui. E chamou até o cachorro. Até o cachorro ficou lá no cantinho. Minha mãe, eu lembrei isso, a irmã Cida, hoje, minha mãe tinha um arame, uma corrente, sei lá, uma corda, um arame grosso, que corria o quintal inteiro. Então, o cachorro ficava naquele quintal, correndo para lá e para cá, entende? E ali na portinha da sala, lá está o bichão sentado, olhando a gente fazer o culto. E estavam todos, a Mancida se lembra da cena? Todos ali, todos na sala sentados. E aí, então, fomos fazer o primeiro culto. Eu não chamei o pastor, eu não chamei a missionária, eu não chamei o diácono da igreja, eu só chamei 2 jovens. A irmã Cida, que era minha namorada, e o irmão Rubens, que era meu companheiro de oração. Eram só esses 2. Jejuamos um bocado de dia, né, irmã Cida, para fazer esse culto. E fomos fazer o culto, irmão. E aí você pensa assim: poxa vida, às vezes eu não tenho o que falar. Eu também não tinha. Eu também não tinha o que falar, também não tinha o que dizer. Quando começamos a fazer o culto, sinais sobrenaturais começam a acontecer. Pedro não lemos aqui no início do texto,
na leitura da pregação, não lemos aqui, começando, olha lá, verso, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos. Repitam comigo, fenômeno sobrenatural. Repita de novo, fenômeno sobrenatural. Oi, irmão, quando Pedro começou a falar, algo do céu aconteceu. Foi como eu e a irmã Cida aquele dia, quando começamos a falar, a fazer aquele culto, nós adolescentes ainda, irmão, eu tive uma visão. Eu tive uma pequena visão, e quando tive uma pequena visão, eu fiz exatamente o que a visão me direcionava a fazer, que era pegar a criança que estava no colo da minha irmã. A minha irmã, a Cida se lembra. E quando peguei a criança que estava no colo da minha irmã, toda a minha família ali, a minha irmã, meus irmãos, naquela época eram de outra religião, praticavam outro tipo de religião. Então, irmão, os guias dela já logo tomaram conta daquele corpo. E agora? Foi uma para o chão, foi outra também. Não está o pastor, não está o missionário, não está o dirigente, não está o regente, não está o diácono, não está o presbítero, não está ninguém. Só tinha 3 jovens ali com vontade de fazer a obra de Deus. Eu quero incentivar vocês a crerem no poder de Deus. Aleluia! Quem vai produzir um milagre dentro da sua casa chama-se Espírito de Deus. Aleluia! Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. E aí, irmão, nós começamos a orar, e eu já contei esse testemunho para vocês. Agora, o que Deus fez com Pedro foi diferente do que na casa de Cornélio, foi diferente o que Deus fez comigo na minha casa, e será diferente do que o que Deus fará com vocês na sua casa? Não! Agora, na casa de Cornélio, teve Pedro que foi lá, mas antes de Pedro chegar lá, o próprio Cornélio estava atuando lá dentro, porque a Bíblia diz que o anjo chegou a Cornélio e disse assim: Deus já viu as tuas ações, aleluia, a tua vida piedosa chegou diante de Deus, aleluia. Olha aqui para mim, viva como um crente piedoso, temente a Deus lá dentro da sua casa, que a sua vida vai subir como um cheiro suave à presença do Senhor, e o nosso Deus vai preparar a oportunidade, vai colocar a tua família reunida juntinha, e naquele dia poderá não ter o pastor Marco, nem a irmã Cida, nem ninguém, e você vai olhar e vai dizer: Deus, quem é que o Senhor vai usar? E Deus vai dizer: é você. Abre a tua boca e você vai ouvir, você vai ver e Deus vai fazer. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Então, nesta noite, receba fé, irmão, e saia daqui para evangelizar a sua família. Aleluia. E não se dê por completo ao ver a sua família simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas carregue-os, conduza ao batismo, aleluia, e faça exatamente o que nós temos feito aqui. Oh, coisa mais linda, irmão. E a gente faz exatamente, né, como diz o texto. E aí eu finalizo, dizendo: faça exatamente aqui, irmão, traga a família. Traga um membro da família para ser batizado. E vem assistir aqui. E se ele não tiver sido batizado direito, irmão, batismo é sepultamento. Batismo é sepultamento da pessoa. Quando desce a pessoa, ela está sendo sepultada. Ninguém enterra um morto e deixa o pé dele para fora. Deixa. Ninguém enterra um morto e deixa a parte da mão para fora. A família tem que estar aqui assistindo o sepultamento daquele sujeito ruim. Aleluia. Ficou o pé para fora, batiza, enterra o pé, enterra a mão, bota esse sujeito para baixo mesmo. E quando ele ser levantado, irmão, ressuscitado com Cristo, uma nova vida em Cristo, para viver para Deus. Vai ser fácil? Não. É fácil viver com Jesus? Não. É fácil permanecer na fé? Nunca foi, nunca será. Não foi, não é e nunca será.
Mas, irmão, depois que nós ganhamos a família para Jesus, vem o trabalho de mantê-la na presença de Jesus, que também não é uma tarefa fácil, mas Deus vai nos abençoar. E este mês é um mês de evangelizar a nossa família. Fiquemos em pé, irmão, em nome do Senhor. Quantos creem que a partir desta noite você terá coragem? E eu quero incentivar os irmãos a orar com seus familiares. Façam reuniões de oração. Ore com eles, junte a família, comece a criar esse ambiente de oração na sua casa, seja por algo que você conquistou, seja por um emprego que um dos seus conseguiu. O filho, a filha, ou o marido, ou a esposa conseguiu um emprego novo, então consegui, pai consegui, mãe conseguiu um emprego, que legal, então vamos fazer um culto de louvor a Deus, porque é Deus ouvindo as nossas orações e vai colocando a oração, a palavra, a gratidão no coração do Senhor, e em menos que você esperar, Deus vai agir e vai derramar o seu poder.